Então, boa noite, agora oficialmente, para todos que estão aqui presentes, mas também o pessoal que está aí nos assistindo pelo YouTube, né? E vamos então, cada um no seu tempo, da melhor forma que cada um consegue se concentrar, fazer um exercício de conexão com a energia que nos acompanha, que sustenta todo esse trabalho aqui do centro do portal, né? E vamos fazer uma oração então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Que cada um de nós possa abrir os canais, né, todos os canais, para que a gente possa absorver da mensagem que o livro vai trazer para nós, o que faz mais sentido, que cada um de nós, com certeza, temos necessidades diferentes, mas que a gente possa estar com os canais todos abertos para a gente realmente assimilar a mensagem que mais fizer sentido para cada um de nós. E que a gente possa sair daqui com alguma proposta, alguma demanda pessoal da mensagem total que o livro trouxer para nós, para que a gente possa, então, cada um falar, esse vai ser a mensagem que eu levo daqui e vou procurar trabalhar durante essa semana, esse mês, enfim. Lívio, boa noite, fica à vontade. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como sempre, foro livre para qualquer pergunta, qualquer consideração, inclusive se alguém na internet perguntar alguma coisa, quiser repassar, fique à vontade. Nós somos espíritos, seres inteligentes da criação, presenteados com o livre-arbítrio, que é a capacidade, a condição de decidirmos o que pensar, o que sentir, o que vibrar, como agir. Deus também nos concedeu a inteligência, que é uma faculdade de solução de problemas. Quando a inteligência se alia ao sentimento, creiam, tomaremos decisões excelsas. Criados para a evolução, como se estivéssemos percorrendo uma metafórica escada, degrau por degrau, passo a passo, na velocidade da vontade, da prática do bem, decidida por cada um. Jesus, criador e gestor deste planeta, evocou, exortou todos os espíritos, um grande chamado, o chamado da felicidade. A razão, o propósito da nossa existência não é outro senão sermos felizes. Mas não é aquela felicidade quebradiça, frágil, efêmera. É a felicidade eterna, a felicidade que dura para sempre. A felicidade resultante das nossas ações no bem, das amizades constituídas, dos famintos que alimentamos, dos sedentos que dessedentamos, dos nus que passam frio que vestimos, todo e qualquer irmão sem esperança que soerguemos, que convidamos à renovação. Para a astronomia, o que mais impressiona este planeta é que é um orbe que gravita o Sol. Para a soberba, a vaidade e a ganância, a Terra é um palco de guerra, de batalhas de sangue, de usurpações, de apropriações indébitas. Mas, para nós, a Terra é um santuário, um lar que nos oferta oportunidades de crescimento. Estamos todos sendo semeadores em processo de semeadura. Cada pensamento, cada sentimento, cada atitude, cada movimento anímico, cada movimento de espírito é uma sementinha que nós plantamos neste solo fértil da vida eterna. O que nós plantamos hoje? Reflitam.
Esse plantio é o que nós fizemos, como agimos com os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos vizinhos, qualquer transeunte na via pública, os amigos da casa espírita. Em processo constante de semeadura, nós definimos as nossas escolhas, acumulamos as nossas experiências, juntamos os aprendizados, tudo isso culminando, motivando a nossa evolução. Na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a verdade. Se nós recebêssemos o exercício de classificar os espíritos por condição evolutiva, poderíamos agrupar de que forma? E aí veio uma sugestão em 3 ordens. A terceira ordem, os espíritos que se deixam dominar pela matéria. Vejam bem, os senhores hão de concordar. A matéria pensa? Não. Muitas vezes os algoritmos potentes simulam a inteligência, mas não é uma inteligência inerente, é um código lógico. A matéria sente? Não. Mas os espíritos que priorizam a matéria, se deixam dominar por ela, estão afastados da felicidade. Na terceira ordem, o volume de egoísmo e orgulho existente sobrepõe ao amor, ao sentimento, à virtude. O espírito evolui segunda ordem, bons espíritos. Ainda há o orgulho e egoísmo, mas são contidos pela bondade, pelo sentimento de amor. O objetivo principal dos bons espíritos é a prática do bem. Vem a evolução, a ordem máxima, o grau soberano, os espíritos puros. Temos um exemplo de conhecimento nosso, apenas um, mas eles são infinitos. Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso parâmetro de perfeição. Os espíritos puros não são mais influenciados pela matéria em nenhum nível, em qualquer grau. O bem impera, não há qualquer brecha de sombra moral. Então os espíritos nessa caminhada evolutiva habitam mundos de graus evolutivos em conformidade à sua própria evolução, ao seu nível de progresso. Nós, espíritos, tivemos a nossa primeira experiência num corpo humano em mundos primitivos, e aí a preocupação era grande em descobrir o fogo, inventar a roda, sobrevivência, predominância do instinto. Mundos de expiações e provas, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, todas essas degenerações depreciativas do sentimento se fazem presentes em volume maior que o amor. Mundos de regeneração, mundos de descanso. Não descanso do trabalho, porque o trabalho ele é mais efetivo, mas o descanso do egoísmo, do rancor, do melindre, do ressentimento, do ódio, qualquer mazela moral. Que felicidade! Mundos de regeneração. Aqui em expiações e provas, muitos espíritos já estão chancelados como espíritos regeneradores. Mundos felizes. O mal existe, em volume diminuto, pequenino, quase imperceptível, mas é preciso cuidar ainda dessas brechas para que elas não cresçam e não tragam qualquer sucumbência ao espírito. Por fim, os mundos celestes, habitação dos espíritos puros. Então, nesta caminhada, o princípio inteligente vivencia, jornadeia, acumula conhecimento, evolui moralmente. Quando formos todos puros, vejam que porvir maravilhoso. Um local, uma situação, um estado de alma, onde o bem é pleno. A felicidade é completa. Só há justiça. Só há amor, só há caridade. É o alvo, o destino e propósito de todos nós. Mas nessa extensa jornada da ignorância e simplicidade à pureza, é um caminho extenso, o que exige muito sacrifício, onde as boas decisões aceleram a felicidade e as decisões em desequilíbrio tantas vezes estacionam os espíritos. Numa hipótese, numa consideração de André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, nós existimos há 4,5
bilhões de anos, experimentando os reinos elementares da natureza, evoluindo de corpo em corpo, de forma em forma, adquirindo a unicidade, somos únicos. E essa caminhada, dada a sua extensão, motivou o codificador, em 1857, Allan Kardec, a endereçar essa pergunta: como nós, ainda não perfeitos, não plenos, não puros, vamos conseguir essa execução de bondade? Como, meus irmãos? Nós aqui, essa encarnação de algumas dezenas de anos, para alguns, algumas dezenas de dias, como nós atingiremos a plenitude, a pureza do Espírito? Talvez essa encarnação seja insuficiente, não é mesmo? Como se dá esse processo? Podem falar, um de cada vez. Como? Daqui a algum tempo eu desencarnarei, o corpo morre, o espírito se desvencilha da veste orgânica que faliu, aí nós temos a desencarnação. E aí? Como continuar essa marcha de progresso até atingirmos a felicidade? Um novo ciclo. Antes dessa resposta, vejam um adendo do Espírito de verdade, ressaltando o Pai de infinito amor. Deus sempre nos oferta uma janela de esperança, uma nova oportunidade, uma porta para o arrependimento, para continuarmos esta jornada. Vejam bem, o nosso espírito na erraticidade, no plano espiritual, assinou um planejamento reencarnatório, confeccionado com muito amor pelos espíritos superiores. As linhas gerais da nossa proposta no bem. O espírito, então, próximo a essa reencarnação, ele tem um corpo, Kardec nomina perispírito, esse corpo se compacta, ele se reduz, este perispírito reduzido é vinculado a um óvulo fecundado, nós temos ali a reencarnação. A gente nasce, a gente cresce, a gente vive, a gente aprende, a gente cai e levanta, desencarna, replaneja, nasce de novo. A reencarnação, portanto, não é um fardo, não é um peso, é um grande presente que este Criador, pleno, perfeito e infinito em qualquer predicado, nos oferta. A bênção do reinício, a oportunidade de uma nova existência. Vejam bem, André Luiz estimou que existimos há 4,5 bilhões de anos. Quantas encarnações cada um de nós já desfrutou, já experimentou, já foi presenteado. Mas Kardec, pela primeira vez a pergunta era publicada: quantas existências? Quantas, Shirley? Quantas? Quantas vezes nós passaremos por este processo? Muitas vezes. Quantas forem necessárias para que possamos seguir a escada metafórica da evolução, degrau por degrau, cada vez melhores. Muitas vezes estacionamos, recalcitramos, mas não há retrocesso. Nenhum espírito involui. Uma camada egípcia acreditava inclusive na metempsicose, onde o espírito poderia reencarnar em um animalzinho. Não, meus irmãos, a marcha do progresso é constante e há simplesmente alguns estacionamentos. Vamos reencarnar perpetuamente? Reencarnaremos para sempre? Não? Sim? Talvez? Não. Porque em algum momento, plenamente felizes, não teremos mais a necessidade de vestirmos um corpo carnal, um corpo de matéria densa, um corpo que não é tão sutil, para que consigamos atingir a plenitude. Mas o que é da lei de Deus, e seja bem-vindo Thompson, meu amigo Thompson, a cada nova existência, um passo para o progresso. Quando não tivermos mais impureza alguma, não há mais necessidade da reencarnação. Mas tantos espíritos, e o Cristo é excelso exemplo, se vestem num corpo denso, reencarnam para reverberar a lei de Deus, para revelar a lei de amor,
Grandes espíritos retornam a experiências materializadas em caráter de missão, condoídos que estão pela nossa dificuldade e necessidade de levante moral. Ao término da última encarnação, que se torna o espírito puro. Agora, feita essa introdução, essa imersão neste conhecimento que Kardec nos ofertou, o tema da noite. Em que se baseia quase que eu falo. Em que se baseia o princípio da reencarnação? Qual é o alicerce dessa crença? Podemos até citar neste caso um dogma. O que lastreia a reencarnação? O que nos faz crer nela? O que diferencia a fé com a reencarnação da fé sem ela? A justiça de Deus. A justiça divina nos permite sempre uma nova oportunidade consoante os nossos desacertos. Gente, não se assustem com o áudio. Espero que o senhor filme. Não há nada de místico, nada de esotérico nisso aqui. É uma alusão que eu trago. Deus não joga dados. Deus não age por sorteio. Não estamos aqui ao acaso. Deus escolhe o papelzinho e fala: a Sheila reencarna em Uberlândia. O Edgar vai ter essa e essa aparência. Não é assim que funciona. Não haveria justiça. Não somos efeitos randômicos. Estamos regidos por leis perfeitas, como o Criador o é e as cria. Vejam bem, se a sorte, se o destino de todos nós fosse decidido no momento da desencarnação, não houvesse outra oportunidade, estaria ali sacramentado: o que fez, fez, o que não fez, deixou de fazer, e é assim para a eternidade. Qual seria a justiça e imparcialidade de Deus, considerando que cada um aqui vive em um grau econômico, em um nível intelectual, disparidade de oportunidades, diferenças discrepantes no período encarnatório? A doutrina da encarnação é a única que explica o futuro. Nós mantemos os nossos conhecimentos, as nossas aptidões, desencarnando e reencarnando, ou tudo se perde? Pessoal tímido, jamais perdemos aquilo que é conquistado, mas eu citei, na reencarnação, nosso perispírito diminui, é atraído de maneira inelutável a um útero feminino onde houve um óvulo fecundado, nós passamos por um choque biológico do esquecimento. Bondade de Deus, que nos livra de tantos traumas, nos livra não, esmaece, diminui a memória latente de tantos traumas, de tantas culpas, e nós temos uma liberdade de ação, de buscar o bem por mérito e não por troca. Jamais perdemos o conhecimento, e todas as nossas experiências gravadas em nós mesmos. Um grande arquivo nós temos, o envoltório semimaterial, o perispírito. Muitas vezes, diante de uma dúvida, uma grande decisão, um momento difícil, nós buscamos instintivamente, no acervo das nossas experiências, soluções que nem sabíamos que tínhamos, resultado de outras encarnações. Creiam e saibam, a intuição, muito mais do que nós ouvirmos os espíritos, é o ato automático de mergulharmos em nós mesmos, em situação de conservação, e buscarmos informações que já temos, mas não lembramos. Somos eternos, viveremos para sempre. Se nós fôssemos comparar esta vida que nunca acaba com um grande teatro, uma grande peça de teatro, viveremos para sempre. Cada ato desta peça é uma encarnação. Cada corpo, uma simples veste. Cada século para o Espírito eterno, muito menos do que um segundo.
e cada morte um sopro renovador. Quero estabelecer com vocês aqui um pacto, que ninguém saia correndo. E eu dei um nome interessante para o meu pacto, Pacto 222. Alguém sabe a natureza deste número? Não, não é cabalístico, tem um sentido doutrinário aqui. Nós vamos aqui hipotetizar. Todos nós vamos fazer um exercício. Vamos partir do princípio, vamos todos concordar em hipótese que não exista a reencarnação. Então, evidentemente, temos apenas esta vida. É apenas esta a experiência do nosso espírito na matéria. Podemos fazer esse pacto para um exercício lógico? Então eu pergunto, Shirley, o que você foi na sua última encarnação? Só teve essa, você não foi nada. Entenderam o exercício? Neste exercício, é a crença de tantos outros e nós respeitamos, a alma é criada por Deus no momento que nasce. Certo? Eu vou colocar para vocês um vídeo de 60 segundos. Não se cansem, por favor. Não, é sem som. 200 mil anos antes de Cristo, o nosso orbe detinha 10 mil habitantes. 200 mil anos antes de Cristo, vamos retroagir o calendário, o planeta tinha 10 mil habitantes. Aí eu pergunto para vocês, não havendo encarnação, sendo esta a única experiência do espírito, Deus cria o espírito quando ele nasce, que Deus ficou fazendo de 4,5 bilhões de anos até 200 mil anos? Nesses 4 bilhões, 499 milhões e 800 mil anos, ficou paradão? Aí ele estava lá descansando, esperava um nascer para criar o espírito aqui, ficava muito tempo jogando baralho com ele mesmo, aí nascia outro ali, ele criava outro. Será assim? Faz sentido para vocês? Existindo uma única vida, não há outra. Qual é a justiça do Pai, ofertando àquele espírito pré-histórico uma vida tão rudimentar, tão pouco desenvolvida, uma longevidade muito diminuta, comparando conosco, em pleno conforto tecnológico, uma única vida, mas a nossa é essa, recheada de desenvolvimentos científicos, assistência hospitalar, e o coitado ali 200 mil anos atrás. E essa foi a única vida que ele teve. Gente, o tempo vai passando, e o planeta vai se populando. 100 mil anos, temos ali 100 e poucos mil habitantes. Vocês estão acompanhando aqui o ano do calendário e a população, conforme a estimativa da ciência. Chegamos ali no ano 8 mil antes de Cristo, já subimos para 10 milhões. Vejam a exponenciação, né, do crescimento populacional. 1000 anos antes de Jesus, nós já vamos chegar a 150 milhões de habitantes, com Cristo 250 milhões. Agora vejam, o crescimento vertiginoso em pouco tempo. Deus que estava à toa, agora Deus está bem atarefado, porque nasce ali, ele cria, nasce lá, ele cria também. O Edgar, tá chato? Você não está olhando? E aí nós vamos chegar no ano de 2025, com 8 bilhões de espíritos. Vejam que o trabalho de Deus aumentou muito, né? Evolução populacional do planeta. É um gráfico que nós chamamos de logarítmico. A reencarnação está baseada no fundamento da justiça. Não há encarnação, é a nossa tese, e o espírito é criado no nascimento. Pergunto a vocês, por que as almas mostram diferentes aptidões, vocações? Uns têm tanta habilidade para música, o outro para matemática, uma para artesanato, outro tem uma voz de rouxinol, sendo que não há nenhum conhecimento antecedente. Fomos criados no nascimento. Como explicar todas essas diferenças em talentos, gostos, percepções? Como explicar, não tendo nenhuma vida que antecedeu a essa aptidão extraordinária de crianças, que nenhuma escola frequentaram, ou a pouca escola, e resolvem equações matemáticas que os melhores PhDs de Harvard não conseguem fazê-lo?
Se não existe reencarnação e a primeira experiência é essa, como nós entendemos algumas pessoas que do nada vem uma ideia que surpreende, a penicilina foi descoberta ao acaso, essas ideias inexplicáveis sem conhecimento prévio, se não há reencarnação, se não houve uma existência anterior, como entendermos? Deus não joga dados. Como entendemos crianças que já demonstram atitudes bondosas, ao passo que outras, desde diminuta idade, já mostram algumas propensões maliciosas? Como entendermos a diferença de caráter entre homens criados no mesmo meio social, com acesso ao mesmo nível de educação? Como entendermos a justiça de Deus não havendo a reencarnação e aqui dói? Vendo pessoas, e é a única oportunidade, não tem outra, não tem reencarnação. Pessoas que têm 105, 110, 115 anos de experiência na Terra. Outros têm 10, 15, 20, talvez um ano, 5 meses, 5 dias, 5 segundos. Como entendemos a justiça deste Pai, vendo todos estes contrastes? E todas estas questões, nós poderíamos produzir tantas infinitas outras. Mas agora vamos pensar o contrário. Existe a reencarnação. Nós somos hoje o acúmulo de incontáveis experiências, onde em cada uma delas, além da retenção da informação, nós estamos melhorando os nossos aspectos morais. Nós trazemos intuições que não conhecemos por questões esmaecidas de tantas outras jornadas. Quero refletir com vocês 10 questões sobre a reencarnação. Mas eu adiantei, eu tinha que ter falado mais. Vejam a dor na crença da vida única, que é para um pai, para uma mãe, para um amigo, entender a morte precoce de espíritos aparentemente inocentes, que nada fizeram de mal, e esta teria sido a única experiência de vida. Desencarnam em estágio infantilizado e dali não passam. Há justiça de Deus numa condição assim? Nós temos que admirar a fé robusta daqueles que creem na infinita bondade e misericórdia de Deus sem conhecer o fundamento da reencarnação. A doutrina espírita estabelece-se na fé raciocinada. A fé que encara, confronta a ciência em qualquer época. Nós temos o alento, o conforto de, tantas vezes, separados em corpos de espíritos que tanto amamos, guardamos a convicção de que estamos jungidos e unidos pelos laços de afeto a todas essas almas. Quantas vezes aquele homem simples, aparentemente frágil, de voz fraca, residiu em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, acalentou tantas mamães que não suportavam a dor da perda. E Francisco Cândido Xavier, sempre com uma mensagem de conforto, de consolo, de alento, dizendo que aqueles que se amam estão unidos para todo o sempre. Essa é a sustentação da reencarnação. Como alguém que crê na única vida vai entender que não tem hoje sequer moedas para comprar um pão, enquanto há outros que acumulam riquezas que compram países? Qual seria a justiça do Criador fosse essa a única oportunidade? Vamos refletir. A reencarnação tem como finalidade exclusiva expiação de faltas de outras vidas. Vocês concordam? A única finalidade de estarmos aqui
é a expiação, é sentirmos as repercussões das nossas atitudes do pretérito, ainda que esse pretérito seja de um segundo atrás. Não, nós estamos aqui tantas vezes para a expiação, que não é castigo, não é punição, porque um Deus de infinito amor assim não age. Estamos aqui sentindo efeitos das causas que causamos, repercutindo as reações das nossas ações, colhendo frutos das sementes que em livre-arbítrio plantamos, sentimento, pensamento, atitude, emoção e vibração. Mas tantas vezes estamos aqui unidos a companheiros, familiares de espírito, sendo felizes, desenvolvendo sentimento, e alguns espíritos em caráter de missão. Então, reencarnação, gente, não é fardo, não é punição, não é exclusivamente expiação. Reencarnação é oportunidade. O espírito escolhe todos os detalhes da sua encarnação. Todos. Concordam? Falso? Certeza, Kevin? As linhas gerais daquilo que nos convida ao progresso, nós assinamos. No livro Evolução em Dois Mundos, há uma ressalva. As palavras são difíceis, a gente simplifica depois. Espíritos categoricamente inferiores, padecendo um monoideísmo tiranizante, atraídos inelutavelmente para um útero que contém um óvulo fecundado, experimentando o definhamento de seus corpos espirituais, reencarnam em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Vamos simplificar? Há espíritos que são tão recalcitrantes, se opõem tanto ao progresso, e progresso é lei, não é opção, mas é lei, que é um arbítrio, mas é para a nossa felicidade. Há espíritos tão relutantes, que se alimentam de apetites tão primitivos do mundo de matéria, que a reencarnação algumas vezes é compulsória. É uma obrigação. Mas a maioria dos espíritos, inclusive expiações de provas, assinam esse planejamento carinhoso. As linhas gerais estão lá, mas aqui os pormenores são nossos. E vejam, nós temos livre-arbítrio, capacidade soberana, procuração sem data de validade, de agir e pensar conforme a decisão nossa. Então, tantas vezes a gente sai desse caminho, dá voltas, rateia. Se você às vezes é influenciado por alguém a torcer por um time de futebol A e B, estou dando um exemplo esdrúxulo para falar que os detalhes, os pormenores, ficam por nossa conta. Não tem isso no planejamento. Até aqui, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou vendo semblantes sérios e me preocupo com eles. Fiquem à vontade. Se eu não souber responder, a Shirley responde. Nem nada? Pluralidade das existências, as reencarnações, é uma condição necessária para o progresso? Por que a gente não evolui lá no plano espiritual? Desencarnei, tá bom, para mim chega, vou ficar lá em nosso lar, com Narcisa, mas por que não é só lá? Por que você não experimenta isso lá? Mas aqui é o verdadeiro esforço que eu vou. Mais alguém? Obrigado. No livro A Gênese, Kardec trouxe um fundamento chamado Laboratório do Mundo Invisível, e as obras de André Luiz complementam isso ricamente. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, atos e emoções publicam no plano espiritual a nossa essência. Nós modificamos a matéria espiritual que nos circunda, imprimimos a ela formas, aparências, sutilezas. No plano dos espíritos, nós somos visíveis e transparentes. Não há como esconder nada. Então nós estamos lá em nosso lar, você pensa o mal, você se condena, usei um termo errado, você se expressa, está publicado. Aqui não. Aqui nós podemos vestir alguns sacos de papel,
falarmos algo que não corresponde ao que a gente sente. Bom dia, Thompson, e no fundo eu falo que você caia no buraco do asfalto. Aqui é um grande teste. Aqui, no contato maior com a matéria, matéria que não pensa, matéria que não sente, mas muitas vezes nós gostamos tanto dessa matéria que priorizamos ela aos espíritos. Então aqui os testes são efetivos. No plano espiritual a gente reforça, prepara. Aqui a gente experimenta consequências do que fizemos. A gente experimenta a oportunidade para sermos melhores com liberdade de ação. Imaginem, todos nós, se tudo que a gente pensasse fosse visto, muita coisa a gente ia deixar de pensar, não ia? Porque o coração evoluiu ou porque a gente não quer que as pessoas vejam? Então é aqui o teste. Aqui é muito importante. Desigualdades de toda ordem se explicam por causa e efeito. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Entendamos. Emmanuel diz, nós nos localizamos no local, situação, cercado de espíritos que nos ofertam condição de evolução. Somos o acúmulo de incontáveis outras experiências. Estamos aqui sendo testados a nosso favor para buscar a evolução que carreia a felicidade. Então, tantas diferenças, tantas divergências são as condições necessárias ou naquele momento importantes para que busquemos o nosso progresso. Sem o advento da reencarnação, é muito difícil compreender, não é? Tanta diferença, tanta desigualdade. O esquecimento do passado, olha, eu não lembro de muita coisa, eu não lembro de nada, impede, desnecessita a minha responsabilidade. Eu estou isento de responsabilidade porque eu não lembro. Olha, parabéns. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está gravada na consciência e no coração dos seres. Ainda que eu não tenha estudado o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda que eu não tenha lido qualquer pergunta do Livro dos Espíritos, e toda religião é um caminho que leva a Deus, nós temos a essência do Pai em nós mesmos. O código de ética eterno traçado por Deus está em nós, no nosso âmago. É que o orgulho e o egoísmo, tantas vezes eles deturpam a leitura, é como se fosse uma miopia de recobrarmos essas lembranças. Nós não temos consciência exata do que fizemos, mas nós temos impressões e percepções do que fizemos e do que somos. Não há como nos isentarmos da responsabilidade pelos nossos atos. Reencarnação fortalece laços familiares. O que vocês acham? Mas a gente desencarna, e aí? Aí o meu parente ficou aqui, eu tô lá? Laços familiares não são estabelecidos em condições biológicas ou genéticas. O laço familiar vem do sentimento. Creiam, a maioria das famílias é constituída de espíritos que se amam, que são afins. Ah, mas por que tem tanto conflito, tanta briga? Fizemos uma palestra. É porque mesmo amando a gente tem orgulho e egoísmo e tantas vezes a gente não gosta do que ouve. Não tem a indulgência necessária de ressaltar a qualidade, a gente enxerga tantas vezes o defeito. A reencarnação fortalece os laços de família porque a gente nasce, cresce, vive, desencarna, planeja e renasce tantas vezes de mãos dadas com os espíritos que nos são afins. Ah, mas é genético. A família Lima, daquele rapaz que era casado com a Sandy, eu leio Revista Contigo, família do Lucas Lima, todos tocam violino. Espíritos afins, com o mesmo apreço pela música, que estudam certamente esta arte há milênios, dezenas de milhares de anos. Os espíritos afins se procuram, caminham juntos. A reencarnação, diametralmente no sentido oposto de enfraquecer a família, fortalece os laços.
O espírito pode regredir, reencarnar em outras espécies de reinos inferiores da natureza. Falso? Completamente falso. O espírito nunca regride. Aí, tantas vezes, em grupo de jovens, creio, já participei de grupo de jovens. Hoje não dá mais, né? Ouvia de algumas mamães e papais: o meu filho é um santo em forma de gente. Só não é espírito puro ainda, porque falta um titico para evoluir. Mas ele entrou na faculdade, no curso de história, e se degenerou, regrediu. O espírito nunca retrocede. O que acontece é que tantas vezes somos submetidos a vieses, a oportunidades ainda não vivenciadas que nos testam. Já aconteceu comigo. O palestrante nunca deve falar de si, mas eu falo quando é um exemplo assim do meu estado sombrio. Sempre me achei muito calmo. Passei por momentos que veio em mim uma agressividade que eu achava que não tinha. Não regredi. Foi aquela oportunidade, aquela condição que me trouxe um teste desconhecido. E aí reverberou, refletiu uma deficiência que carrego. Aliás, a importância, de olharmos para dentro de nós. Kardec pergunta, Santo Agostinho responde, como evoluir, meio prático, e ele diz, conhece-te a ti mesmo. Temos que olhar para nós mesmos, identificar os pontos difíceis para buscar melhoria, para sermos felizes. Vejam bem, a eliminação das ervas daninhas do orgulho e egoísmo, quanta felicidade auferida. Imaginemos-nos sem rancor, sem melindre, sem ressentimento, que caminha para o ódio. Imaginemos-nos indenes, impermeáveis à ofensa. Quanta felicidade! Quer ver o teste? Ofendidos. Todos nós já nos sentimos ofendidos em maior ou menor grau. Quando ofendidos, qual foi o desperdício de felicidade? Quanto tempo vivendo, revivendo aquela ofensa, aquela lembrança dolorosa? Quanto tempo ecoando no tímpano do perispírito e do espírito, aquela palavra dura que nos feriu, que nos machucou. Ofendidos, qual o volume de prejuízo para o corpo físico que ressente a tristeza de alma? Tristeza de alma, desarmonia de perispírito, suscetibilidade, diminuição de imunologia no corpo físico. Livrando-nos do melindre, da ofensa, do ressentimento, quanta felicidade, nos libertando da soberba, da vaidade, não nos incomodando o que o outro tem, o que o outro faz, o volume de brilho social, quanta felicidade. A morte prematura, dolorosa, dorida, principalmente na infância, pode ter uma finalidade espiritual. Um grande teste para o espírito, para os pais, para quem o ama. Um teste muito difícil. E a justiça da reencarnação nos traz a convicção de que aquilo, no grande palco da vida eterna, foi um ato daquela história. Houve infinitos atos e haverá tantos outros. No livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, tem um menininho, Júlio, não sei se eu vou lembrar a história com muito detalhismo, e ele tem um problema severo de garganta, uma dor enorme. E aquilo condói. Consequência de um suicídio que cometera 100, 150 anos atrás. Mas a bondade de Deus é tão grande, redundante falar isso, é infinita, que durante o sono físico ele era encaminhado a hospitais no plano espiritual para tratar o perispírito. Meus irmãos, o corpo físico funciona como uma esponja que se embebe dos fluidos negativos do perispírito. Cada encarnação é um processo depurativo. Certamente em outra encarnação Júlio estaria melhor, mas ele veio a desencarnar de novo, com pouca idade, nessa encarnação. As aptidões e inclinações, tudo consequência da hereditariedade. Se eu
encarnado aqui, eu tenho uma... Vocês, eu não. Vocês têm uma propensão de empatia com o próximo, de fazer o bem, é genético. Se é o contrário, aquela malícia, aquela volúpia, é genético. Se eu tenho uma habilidade com ferramentas de marcenaria, é genético. Não é conhecimento de espírito. Não é a valia que nós temos, nos valemos do que nós já juntamos por incontáveis encarnações. Verdadeiro ou falso? Claro que é falso. Todas as nossas tendências estão no grande arquivo que somos nós mesmos. E por fim, a reencarnação que nós obtivemos da codificação kardeciana se fundamenta na justiça, na lógica, no progresso de espírito. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembrem-se, nós nos encontramos no local, na situação, no estado e no estágio que mais contribuirão para o nosso progresso. Eu vou contar uma história para vocês, os mais antigos aqui já ouviram. Thompson ouviu, inclusive, no domingo. Toma a liberdade de contar de novo. Cidade de São Paulo, 1930. Havia, neste casarão, vejam a opulência desta mansão, este senhor. Este senhor era um senhor solitário, sozinho, de elevada idade. Tudo certo aí? Por que ele vivia sozinho? Por quê? Hipóteses. Porque gostava. Porque não ficava confortável convivendo com ninguém. Adorava não ter que ouvir a voz de nenhum outro companheiro. Sempre mal-humorado. Vez ou outra, né, uma sobrinha tão querida, tão bondosa, visitava titio. Eu vim te ver. E ele sorria e falava, não precisava e eu não queria. Mas o senhor vive sozinho? Quero aqui verificar se está tudo bem. Verificou? A porta é a serventia da casa. E por mais que fossem gentis, as palavras dessa sobrinha e de outros que, preocupados com ele, compareciam ali àquela mansão opulenta, era assim que ele tratava. Já deu, 30 segundos, pode ir embora. E se quiser, não me procure mais. Assim era o nosso amigo. Essa história é real, viu? Mas este senhor era um interessante senhor. Ele tinha uma característica peculiar, exótica, antissocial. Detestava conviver, evitava as pessoas, mas sempre que alguém batia à sua porta com fome, ainda que fosse tratado com medidas antissociais, ainda que esse senhor agisse com deselegância e deseducação, ele jamais negava um prato de comida, um pedaço de pão. Ele não suportava ninguém próximo a ele passando fome. Rejeitava parentes, rejeitava todo mundo, mas fome ninguém passava perto dele. Interessante, né? E aí, meus irmãos, um dia vai acontecer com todos nós, e já aconteceu incontáveis vezes, a chama se apaga, a lâmpada se apaga, o corpo morre. O corpo morre, o espírito vive para sempre, a desencarnação. O nosso amigo desencarnou. O espírito despertou na erraticidade. Foi ali recebido por alguns orientadores que conversaram com ele. Fizeram revisitar a sua existência, fizeram um balanço, débitos, créditos, boas atitudes, sempre no sentido de felicidade. Nós não somos cobrados por rigor de Deus, somos cobrados a melhoria, porque assim seremos mais felizes. E foi proposta a ele um retorno, uma reencarnação, foi proposto a ele um retorno. E lembrem-se, reencarnação não é fardo. Reencarnação é oportunidade. Então Kardec fez essa pergunta. A encarnação é punição? É punição? Reencarnação é um presente, é a bênção do reinício. E o nosso amigo reencarnou. Reencarnou com vários projetos. Mas assim que reencarnou, e lembre-se, ele tinha muitos recursos financeiros. Ele, desde menininho, desejava, ensejava tornar-se médico.
estudar, para trabalhar em laboratório. Aquele planejamento, né, foi feito de acordo com o que ofertaria a ele melhoria de espírito. E vocês conheceram a história. Se eu pedisse aqui, proponham uma reencarnação, nós ouviríamos de vocês propostas interessantíssimas. Alguém que não conhece a história, aliás, quer propor uma reencarnação para ele? Você conhece. Vamos lá que o tempo urge. Ele reencarnou numa família onde ele era o arrimo, ele era o esteio, era o filhinho mais velho dessa mãe que tinha... Gente, ele tem só um terço dos filhos, 12 filhos. 12 é a invenção minha, devia ser uns 8. E ele era o mais velho. E não obstante a sua vontade de crescimento material, crescimento profissional, a mamãe chegou e falou assim, meu filho, seu pai está desencarnado e eu preciso da sua ajuda para provermos alimento para a nossa numerosa família. Sei da sua vontade, do seu ensejo de progresso material, mas não há como nós sobrevivermos sem a sua ajuda. Muito jovem, percorrendo as principais avenidas de São Paulo em 1950, ele encontrou um trabalho interessante. Havia um restaurante com uma quantidade imensa de pessoas que ali se alimentavam. Um restaurante barato, pessoas barulhentas, pessoas que reclamavam. E ele foi admitido como garçom. Ele, antissocial, recluso, solitário, não gostava de barulho, não podia perder o emprego. Estava ali com aquela bandeja o dia todo. Aquele tempo a justiça trabalhista fazia vista grossa, trabalhava 14 horas em pé, com aquela bandeja correndo para ali e para lá, impaciente, nervoso, mas o menino gritava, o meu bife estava duro. Ele tinha que socorrer, porque ele tinha que manter o emprego. O outro falava, o meu suco de laranja está sem açúcar, e ele corria para lá e ele corria para cá, jogavam comida nele, ele escorregava. Era essa rotina totalmente aderente, acolhedora, uma grande oportunidade dele aprender a conviver com pessoas. Vocês concordam? Por mais que aquilo lhe fosse desconfortável, a necessidade impunha a sua tolerância. E assim foi por longos e incontáveis anos, para que se aprimorasse na arte da convivência. Castigo? Não, todos vocês hão de concordar que era uma situação muito propícia, não é? Uma luva que se acolhe à mão. Vocês gostaram da solução provida pelos bons espíritos? Foi uma solução, aliás, vivendo na pobreza, né? Foi uma solução que traria oportunidades de aprendizado? Sim ou não? Mas parece que está faltando alguma coisa, né? Qual que era a característica exótica e peculiar dele na sua última encarnação? Sempre tinha um pão, um prato de comida àquele que passava fome, né? Pois bem, com os pés doendo, as pernas em cãibras, depois de tantas horas em pé, neste restaurante, dava meia-noite, o cozinheiro batia a panela e convidava todos os colaboradores para uma janta muito farta com as sobras da noite, porque fome este homem jamais iria passar. Assim é conosco. Estamos inseridos, mergulhados no contexto, na situação que nos oportuniza crescimento. E muitas vezes grandes problemas necessários estão afastados, estão em quarentena, para que nós possamos buscar fortalecimento para experimentarmos essenciais testes da vida eterna. Deus não joga dados, meus amigos. Não há fenômeno aleatório na nossa existência. Tudo é planejado e tudo conforme, consoante a justiça e infinita bondade de Deus, que age sempre a nosso favor. Alguma pergunta? Gente, discordem também. Se eu falei alguma coisa aqui controversa, fiquem à vontade. Muito obrigado.
chega aqui. Muito obrigada, Lívio, mais uma vez. Como sempre, a nossa casa é muito grata, né? E o que dizer, né? Bendita reencarnação. Bendita doutrina espírita, né? Que vem nos esclarecer por tantas histórias, por tantos ensinamentos, o quão é necessário estarmos aqui agora nessa vida. Que oportunidade linda que nós estamos tendo de vivenciar uma nova etapa, de escrever de novo a nossa história de uma forma mais bonita. Com todos os perrengues, problemas, dificuldades, de convivência, de amar, de respeitar, de entender o próximo como ele é, mas aqui é a oportunidade que nós estamos tendo de escrever uma nova história. Que Jesus nos abençoe, que essa encarnação atual nossa seja a melhor dessa nossa vida eterna que a gente teve até agora. E que seja a mais simples diante daquela que nós vamos alcançar, que é quando nos tornarmos um espírito puro. Que Jesus nos abençoe. Lembra um lembretinho que a gente pode deixar de dar recado, né? Ainda temos ingressos para a nossa feijoada que vai acontecer no domingo, né, que o Pedro e a mocidade espírita da nossa casa, com tanto amor, estão preparando. E o Pedro está ali fora, quem quiser comprar mais algum ingresso, ainda temos para vender. Tá bom? E vai ser uma delícia, viu? Está sendo preparada com afinco. E temos excelente cozinheira à frente disso tudo. Que Jesus nos abençoe. Vamos para o nosso passe, chamar a nossa equipe. Então vamos nesse instante nos colocar com os nossos corações abertos para que possamos receber os melhores fluidos que esses amigos espirituais, trabalhadores desta casa, estão endereçando a cada um de nós, acolhendo as nossas mais diversas necessidades e que possamos nesse instante sermos esses vasos limpos, profundos, para que possamos guardar, receber e acalantar a cada um desses fluidos que chega até cada um de nós. Que possamos sair daqui refletindo sobre as nossas vidas, num pensamento seguro em busca do nosso autoconhecimento, para que possamos realmente aparar as arestas que se fazem necessárias, mas com a força do espírito guerreiro e vencedor que somos. Que Jesus nos abençoe, que nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com seu manto de luz, sempre nos inspirando os melhores sentimentos e decisões. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Vamos todos em paz, com Jesus em nossos corações.